Partindo Tem do princípio dedinho que a no Bíblia chimpanzé. tá errada. A gente vê... Ela tá errada, é que é um texto simbólico, né? É. É um texto que tá falando sobre... primeiramente, tem algumas interpretações. Uma das interpretações que se tem é que essa cosmogonia, que a cosmogonia, como se chama esses mitos de criação da Mesopotâmia, por exemplo. Mas ele é uma ideia de que Deus está criando um templo para ser adorado, um templo cósmico para ser adorado. Então, essa linguagem poética que eles utilizam, ela referencia toda como o templo funciona. Inclusive com o sacrifício de animais e o homem e Deus, enfim, no sétimo dia sentando no seu trono e sendo adorado pelo ser humano. Então, tem essa interpretação dentro dos próprios judeus, mas dos judeus reformados, por exemplo, eles também reinterpretam como o retorno deles pós-exílio para Israel. Então, quando ele fala que a terra está sem forma e vazia, é eles chegando na terra e encontrando a terra deles devastada, depois dos anos que eles Que, ficaram. na verdade, a Bíblia começa a ser escrita por volta do ano 600, antes da Era Comum, pós-exílio babilônico. Uhum. A Bíblia não... Ó, por exemplo, Gênesis 1 é dessa época, Moisés né? não existiu, Abraão não existiu, Isaac não existiu, Êxodo, cativeiro no Egito não existiu, foram todos mitos criacionais. Exatamente. O Êxodo do Egito tem prova negativa. Prova negativa. Prova negativa. Além, ó, pra ter uma ideia, naquela época, a nação dominante no mundo era o Egito. E eles tinham postos militares avançados por todo o deserto, até a terra de Canaã. Ou seja, se eles tivessem, vamos supor que fosse verdade, se eles tivessem matado o exército que ficava, porque o posto avançado ficavam mais os exércitos. Se eles tivessem matado o exército que estava lá no Egito, mar, né? eles iam ter trombado um monte de exército no caminho. Uhum. E o deserto é o lugar mais propício para manter evidências fósseis. Por quê? Porque não tem água. E o que apodrece as coisas é a água. A Bíblia diz que saíram cerca de 600 a 800 mil homens, mais mulheres, crianças e idosos. Ou seja, um cálculo aí por baixo de 2 milhões de pessoas. Isso. Nem existia 3 milhões de pessoas no Egito naquela época. Ou seja, seria mais da metade do povo saindo. Beleza. A Bíblia diz que pelo pecado de Moisés e do povo, aquela geração que saiu, ninguém chegaria vivo. Só Josué e mais um outro e a família deles e tal. Eles ficaram 40 anos peregrinando no exército. 3 milhões, 40 anos peregrinando no 3 deserto. milhões de pessoas, 2 milhões de pessoas peregrinando, não tem uma cumbuca, não tem uma ossada, não tem uma vasilhame de barro, não tem nada. Mas é que Deus E não dava aí, uma nada. tem outra coisa. E caía. E aí tem E o cara pegava com a mão e comia. Não, É. mas e Não, as ossadas? Quê? E as ossadas? E os Não, esqueletos? Não, e pior, os egípcios, Comeram, né? os egípcios, eles registravam todas as guerras deles, inclusive as derrotas. Inclusive as derrotas. Inclusive as derrotas. A gente tem registros de milhares de anos antes dos egípcios registrando inclusive as derrotas e não tem uma menção aos israelitas. Você acha que se tivesse uma vitória de um povo cativo que viveu lá durante 400 anos, segundo a Bíblia, não ia ter uma menção no Egito? Nenhum sincretismo cultural com a cultura Nada. deles. Nada. Nada. Teria alguma coisa. Entende? Então, o Êxodo tem prova negativa. Então, hoje, na academia, a gente entende que foram mitos criacionais. O que eram? Tribos sachas, tribos nômades, que viviam ali naquela região, começaram a se juntar para ganhar força. Com o declínio do Império Egípcio, eles começaram a formar uma nação e eles começaram a criar mitos criacionais. Qual o maior mito criacional? Porque como naquela época, todas as nações elas eram teocráticas. Teocráticas, teo do grego quer dizer Deus e cracia é governo. Né? Então, teocráticas são governos regidos por Deus. Qual a melhor maneira de você dizer que o teu Deus é o mais forte? Ele venceu o Deus da nação mais poderosa que existia, que era o quê? O Egito. Então quer dizer que o seu Deus é mais poderoso que os egípcios, que o Deus egípcio. Então o que acontece? Hoje a gente encara esses relatos do Pentateuco, né, ou da Torá, que são os primeiros 5 livros da Bíblia, como mitos criacionais, como a Epopeia de Gilgamesh, por exemplo. A Epopeia de Gilgamesh, que foi escrita pelos Sumérios, ela foi escrita 1000 anos antes, teoricamente, das coisas que aconteceram na Bíblia acontecerem. Certo? E ela já falava de um dilúvio, ela já falava de uma cobra que roubou a eternidade de Gilgamesh, ela falava de Enkidu, que depois faz um paralelo de Davi e Jonas. Davi também nunca existiu, nunca esteve, não existe. E o Jonas ficou na baleia lá ou não? Não, esse é Jonatas. Né? Jonas era o filho de Saul, que era amante de Davi. Isso, namorado de Davi. Era namorado gay de Davi. Lua.
Ó, Tem nada a ver. isso aí. só me responde assim, ó. Tem um versículo que fala que Davi beijou Jonatas quando os dois estavam pelados e se abraçaram. Não, Tu já não é bem beijou, assim. tu já, Não é be- bem assim tu já também. beijou um amigo pelado Não, não, enquanto não é você... bem Não, assim. a gente ia na sauna, já. Carinhosamente, né? Carinhosamente. Se tu já fez, tudo bem. Não, Tudo não nada bem, contra. Né? Eu acho que tem uma coisa Não é mais bem com ele assim, ali. Não, e aí depois, quando o Jonas morre, ele fala assim: para mim, o seu amor era um amor mais intenso do que o amor das mulheres. Porque todas aquelas nações eram bissexuais. Os egípcios eram bissexuais, os fenícios eram bissexuais, os gregos eram bissexuais, depois os romanos eram bissexuais, os israelitas no começo eram bissexuais. Essa ideia da homossexualidade ser pecado só vem lá na frente. E depois, nas traduções, nos livros de estudo, Paulo. vai dizer que quem era considerado pecador era, na verdade, o passivo. Passivo? É, o Então o ativo era o homem. É, macho. Só é viado quem dá. Exato, entende? Então é isso que eu falo, cara. Não é, a gente não tá falando mal da Bíblia, cara. É que as pessoas, elas só ouvem o que o pastor fala. Quando você vai estudar de verdade, você vê que não tem lógica você pegar um livro daquela. É a mesma coisa que eu pegar a Ilíada de Homero, escrito 600 antes de Cristo, e querer dizer que aquelas coisas que aconteceram foram verdade, que Zeus interveio na guerra de Troia e que ele por que chama como que chama? É a Ilíada primeiro e o segundo Odisseia. livro, Odisseia, porque era Odisseu, né? Eles traduzem por outro nome, mas era Odisseu. E aí ele parou numa ilha, né? E aí o filho de Poseidon, que era um cíclope chamado Polifemo, né? Prendeu eles, e aí se eu disser isso, vai falar, mano, isso daí é mitologia. Por que o dele é mitologia e a Bíblia não é? Faz sentido. O que faz uma coisa ser mitologia e a outra coisa E ser a outra- realidade, né? Exato. E aí o que acontece? O professor Álvaro, semana passada, ele fala, o que ganhou o cristianismo hoje é o cristianismo paulino, não é o de Jesus. Entende? Por exemplo, o Novo Apocalipse, Testamento todo, né? o Apocalipse que ganhou, ele falou, foi o Apocalipse de João, que é um Apocalipse, né, de bestas e tal, mas ele falou, o Apocalipse de Pedro era maravilhoso, era Jesus, era Pedro falando com Jesus na cruz, Jesus desencarnado num espírito, conversando com ele, falou que é maravilhoso, que ele falou, meu, lê esse texto que é muito legal, é um Apocalipse que eu nunca li, entende? Que são os livros chamados apócrifos, que depois foram rejeitados pela igreja. E o de João tem uma carga histórica muito forte, porque ele tá falando de Roma, ele tá falando sobre o Império Persa, que vai invadir, vai pelear com Roma, e não existe mais o Império Persa. o Tinha Império muitos Assírio. séculos que o Império Persa já tinha. O Império Persa ele deixou de existir logo depois do Império Babilônico. Na verdade, isso eu tô falando aí 500 anos depois antes da Era Comum. Roma começa a ganhar força 150 anos antes da Era Comum, 100 anos. Entende? Então, assim, quando você estuda de verdade, e não é estudar, ler o que o teu pastor manda, fonte arqueológica, manuscritologia, você pegar, ler, por exemplo, eu tenho contato com o professor Marcos Zeta, ele é um professor de hebraico antigo, tá no nosso grupo lá, e aí eu converso com ele às vezes, ele fala assim, cara, vou te mandar uns artigos aqui, aí ele manda pra mim 5 livros dessa grossura, lê essa semana esse livro aqui, ó, 5 livros dessa grossura, mais 17 artigos, eu falo, professor, você acha que eu não tenho mais o que fazer na vida? Falou, cara, vou te passar o contato do chefe das escavações lá em Tel Aviv. Conversa com ele, fala pra ele que você é meu amigo. O cara, ele é doutor, ele dá aula em doutorado, o professor Marcos Zeta. Fala com ele que você é meu amigo, você quer entrevistar ele no canal. Falou, doutor, nem inglês eu falo direito, doutor. Meu inglês ainda tô engatinhando. E ele quer me dar o telefone do cara que é chefe das escavações lá em Tel Aviv, não sei o que e tal. Então, assim, quando você conhece gente que estuda de verdade, quando você pega artigo científico de verdade, você fala assim, cara. Não dá. Tu pega os historiadores judeus, o Israel Finkelstein, que é um dos mais famosos, escreveu um livro chamado A Bíblia Desenterrada, ele nega completamente a existência dos patriarcas, tá tudo certo, ele nega a existência de Moisés, tá tudo certo, e o cara é de lá, o cara estuda isso a vida inteira, trabalhou isso a vida inteira. O cara é judeu. O cara é judeu. O cara é judeu.